chamo Kelly Bolt, sou ginecologista e obstetra, mãe da Maria e do Chico, idealizadora desse projeto Mãezinha ao Caramba. E hoje a gente vai falar sobre luto perinatal. Eu trouxe a minha amiga, paciente, colega, Bárbara. Te apresenta, por favor, Bárbara. Olá, eu sou a Bárbara, né? Sou psicóloga, sou especialista em intervenções em situações de luto, sou mestre em psicologia da saúde, mãe da Catarina, né? E paciente da Kelly, grande amiga. Muito bem, obrigada, Bárbara. É um prazer te receber aqui. A Bárbara criou uma cartilha que fala sobre o luto para mães e para pais. A gente vai depois colocar, né, Jean, a cartilha aí, o link para vocês acessarem. E a gente então vai começar falando sobre o luto perinatal, né? Eu achei super legal, Bárbara, que vocês fizeram assim bem sistemático. Acho importante a gente oferecer isso para as pessoas porque dá um rumo, né? Tu quer falar um pouquinho sobre como que começou a criação dessa cartilha? A cartilha então surgiu como um projeto dentro do meu mestrado, né? Que a ideia era conseguir devolver mesmo para as mulheres que participaram da pesquisa algo, né? Porque elas se sentiam muito sozinhas durante essa vivência do luto, né? Porque é um luto que a grande questão do luto, né, gestacional, perinatal, é que ele é um luto não reconhecido, né? A sociedade não valida. Então é muito mais solitário, é muito mais silenciado. Então a ideia realmente era de uma forma de conseguir elas se sentirem abraçadas, acolhidas, entenderem o que elas estavam sentindo e também saber quando procurar ajuda, né? Quando que aquilo não estava realmente ocorrendo da melhor forma possível. E aí a cartilha também, além de ser para mães, também a gente fez uma para pais, né? Que daí é um luto ainda mais não reconhecido, né? Porque os homens acabam que ficam muito mais censurados, né? A vivência desse processo de luto. Então a ideia era conseguir acolher e abraçar da melhor forma possível, né? E explicando o que é essa vivência. E o luto é o preço que pagamos pelo amor. Exatamente. Essa pra mim é uma das frases mais bonitas, assim, quando a gente fala de luto, né? Porque não tem como separar uma coisa da outra. A gente só sofre porque a gente amou muito. A gente só tem realmente essa dor por causa de um vínculo. A gente não sofre por alguém que a gente não teve, né, essa relação prévia. Então é amor puro. E é uma perda, ela pode ser real ou simbólica, né? Exatamente. Enfim, porque às vezes ela pode ser uma perda, um aborto, né, com menos de... Vamos conceituar, né? A gente considera que uma perda com menos de 20 semanas ou fetos com menos de 500 gramas, eles são considerados abortos. E com mais de 22 semanas ou 154 dias, ou bebês com mais de 500 gramas, esses bebês, eles inclusive são enterrados, né? Então, funciona de uma forma diferente. O aborto, ele é encaminhado normalmente para anátomo patológico, né? E quando já são mais de 500 gramas ou 22 semanas, 154 dias, a mãe, inclusive, a mãe que perdeu, ela tem direito à licença maternidade, né? No aborto, tem direito a 2 semanas. Com mais de 22 semanas, então... Quando já se enterra esse bebê, essa mulher também tem direito à licença maternidade, né? Tem direito a registro também, né, de nascido, né, fazer realmente todo esse processo, né, a questão dos rituais, que o aborto não... Que o aborto não... Que aí seria uma coisa mais simbólica, né, no aborto. E mais invalidado ainda, talvez, Exatamente, né? Porque é exatamente por essa compreensão de que era... Tanto no Ministério da Saúde, né, o OMS traz como produto de concepção ainda, né? Não é um bebê, não é um feto, não é o filho de alguém, né? Então é mais desvalidado ainda. E a gente sabe que quando beta positiva, a gente já cria toda a expectativa, né? Acho que a maternidade é a relação mais projetiva que existe. A gente projeta ali muita coisa, né? Então, quando se perde, também acho interessante aquilo que vocês colocam ali na cartilha, que não é só uma perda, né? É a perda também de um cargo. Tu tem que abrir mão de ser mãe, de ser pai. E abrir mão disso é realmente, né? É abrir mão da identidade, né? De uma parte da identidade, né? E que isso é uma das coisas também de conseguir ir validando, né? Essas pessoas de que elas são mães, são pais, mas sem o bebê fisicamente, né? Mas dentro, né, emocionalmente, sempre vai existir esse vínculo, né? A gente considera, então, o luto perinatal, esse que acontece com mais de 22 semanas, até 28 dias pós-parto, né? E, enfim, uma gestação interrompida, um aborto, quando isso tem menos tempo. Aí, a gente tem que trabalhar o luto como sendo um processo universal, único,
e que cada um vai viver de um jeito, né? Que não tem jeito certo ou errado, que, enfim, a pessoa realmente vai ter que contar com uma rede de apoio, também, de certa forma, orientada para não causar mais dano, né? Porque às vezes as pessoas falam algumas coisas que podem piorar a situação, né, Bárbara? Exatamente, né? Exatamente. Tipo, tava tão no início, daqui a pouco tu tenta de novo. Foi melhor assim, né? Deus quis assim, né? É importante também a gente ter esse cuidado quando a gente coloca a religião no meio, né? Numa das... depois eu vou passar aqui um pouquinho mais, mas numa das práticas de se ter uma assistência humanizada é não pegar muito em questões religiosas, porque tu nunca sabe qual é a religião daquela pessoa, né? Então, enfim, melhor não envolver muito especificamente alguma religião nisso, né? Isso, né? A religião, ela vem realmente como uma parte protetora, um suporte, né? Um suporte, mas às vezes ela também vem de uma forma que vira um fator de risco, né? Então sempre tem que ter esse cuidado, né? Porque, por exemplo, essas frases de Deus quis assim, não, mas para aquela família, por que Deus iria querer isso? Né? Exatamente. Porque é a maior dor que elas estão vivenciando, então de conseguir ir tendo cuidado nessas frases, né? Ou são muito jovens, logo vocês vão conseguir ter outro, e às vezes não é essa a realidade. E que acaba né? invalidando aquela dor, né? Exatamente. E aí tornando uma dor a dor que já é silenciosa, mais silenciada, né? Isso. Exatamente. Ele fica muito mais intenso, muito mais solitário, né? O sofrimento fica muito maior. E aí, na cartilha também, vocês colocam que o luto, ele não é um processo linear de tristeza contínua, né? Ele é uma montanha-russa de sentimentos em que, claro, vai ser muito pior no primeiro ano pós-perda, mas que em datas mais significativas, como o Dia das Mães ou dos Pais, aniversário do bebê, vai ser pior, né? Mas vão ter momentos de reorganização no meio dessa tristeza, desse pesar, né? Então é uma montanha-russa de sentimentos e é justamente essa oscilação, né? Que forma essa conexão com o filho perdido, né? E isso que é uma das principais para conseguir entender quando a gente fala de processo de luto, né? Porque a gente teve as famosas fases do luto, né? Que aparecem em tudo, né? Na parte de novela, filme. E hoje já não é mais olhado dessa forma porque foi muito mal interpretada a teoria da Elizabeth Kubler-Ross, né? A ideia realmente é de conseguir entender que ele não tem um início e um fim, o luto. E quando a gente fala das fases, dá essa percepção, né? De que vai ter que viver tudo aquilo para chegar no final. E não tem como. Porque a gente perdeu... O luto é pra vida toda. Exatamente. Sempre vai ter aquele vaziozinho. Aprender a lidar melhor com a situação, né? E aí, em alguns momentos, aquele buraco vai estar mais intenso e outros vai estar ok. Vai dar pra... A vida não vai ser a mesma, né? Mas vai conseguir se ter uma vida ok, vai ficar tudo bem. E aí vai ter essa oscilação que tu comentou, né? Então, de momentos de maior pesar, de maior tristeza, e momentos em que as coisas vão estar tudo bem, que vai dar pra dar alguns passos, né? Que vai pra conseguir ter realmente um sentido, um significado na vida de novo. E sem se cobrar tanto, né? Isso pode ser a passos muito pequenos, ou enfim, né? Se tu tiver uma rede de apoio, um suporte melhor, vai ser mais fácil, né? E para cada pessoa é de um jeito, né? Exato. Até porque as pessoas, elas às vezes já podem ter alguma patologia de base, alguma questão já psiquiátrica envolvida, que pode piorar mais e que pode agravar, né? Exato. E até como ocorreu, né? Essa perda, né? O quanto ela foi traumática realmente, né? O quanto realmente teve esse impacto, porque pode ter vindo com outras intercorrências, né? Com outras situações físicas também, né? Então, tudo isso vai ir agravando e pesando, né, a situação. E quando a gente fala de conseguir reorganizar a vida, é pequenos passos mesmo, né? Conseguir se levantar e tomar um banho, às vezes, é muito para quem está vivendo um processo de luto, né? Conseguir comer, né? Conseguir se alimentar, conversar com outras pessoas, isso já é muito. Então, tudo tem que ir sendo celebrado. E também acolher os momentos em que precisa ficar quietinho, em que está sentindo dor, né? Em que está com raiva, que está realmente vindo toda a intensidade do processo. A dor tem que ser vivida, né? Vivida e não silenciada, né, para conseguir processar melhor ela, né? Em hipótese alguma, não vivê-la, né? Exato, porque o luto cobra. Em algum momento vem a cobrança e aí vem muito mais intensa, né? A gente também tem uma forma de dar as más notícias. Eu peguei aqui uma regrinha mnemônica, tá? Em que a gente coloca assim, paciente. A gente usa a palavra paciente para seguir essa comunicação de más notícias. E aí eu tô falando assim como se eu estivesse falando com um profissional. Como a gente deveria comunicar, né? Então o P
é de preparação. Reúna informações sobre o caso e a família, né? Não chega do nada ali perguntando tudo de novo, se aquela paciente já falou várias vezes, né? O A é de acesso. Prepare o ambiente, tenha um tempo para privacidade adequada para um tempo e privacidade adequado para essa conversa, né? O C é de convite. Faça uma abordagem indicando que há uma má notícia e veja a reação, né? I de informe. B, a notícia com precisão. E de emoções. Escutar, receber as reações e emoções. M de não abandone a família. Mostre estar disponível. O T é trace uma estratégia. E o E é explique o que deve acontecer a seguir. Eu sempre acho importante solicitar uma assistência psicológica, enfim, quando essa paciente passa pelo luto, né? Eu acho que todo mundo deveria fazer terapia na vida, então numa situação dessas mais ainda, e assegurar esse acompanhamento no pós-natal e dar o suporte para esse luto, né? Acho que faz parte das práticas de uma boa assistência, né? A gente dá tempo, dá espaço, explicar, compartilhar todas as decisões, né? Não é simplesmente, às vezes, chegar pra paciente, olha, teve um aborto, agora a gente vai fazer uma curetagem. Não, né? É falar com tempo, com calma, explicar que tem a possibilidade dela aguardar a eliminação, quando é um aborto, né? A gente pode esperar o processo natural de início de esvaziamento da cavidade uterina. Então, ela pode aguardar, normalmente, até 4 semanas depois de um aborto, esperar para ver se o corpo mesmo bota para fora, né? Porque a gente sabe que ir levando direto a paciente para uma curetagem aumenta a chance enfim, de problemas futuros, né? Pro futuro obstétrico dela. Se a gente aguardar esse processo fisiológico, é melhor. Só que no luto perinatal, não, né? Quando esse bebê já é maior, tem que ser induzido o parto normalmente. E a gente também sabe que é melhor que esse parto seja induzido via vaginal, justamente para que essa paciente não tenha o futuro obstétrico dela atrapalhado justamente por um óbito fetal, né? Então, muitas vezes, e não raro, acontece assim, ela perdeu e coitada, fizeram ela passar por horas de trabalho de parto. Que absurdo, por que não levar para uma cesárea? Gente, porque daí eu tô fazendo um corte no útero dela e prejudicando o futuro obstétrico dela para uma futura gestação, né? Então, o ideal seria realmente, que é difícil, a gente sabe que é, mas o ideal seria que ela passasse pelo processo de esvaziamento via vaginal, né? Que tivesse um parto vaginal para não comprometer, enfim, esse futuro, né? Uma coisa que eu também li e eu achei interessante, um luto bem elaborado é um luto impregnado de boas memórias, né? E isso a gente, como profissional, é que... Sim, e que aí vem essa ideia do amor mesmo, né? De conseguir vivenciar esse processo de luto, tendo esse olhar de que é o amor que vai prevalecer, né? Vai ser realmente essas memórias de conexão, de vínculo, né? Dessa relação. Eu deixei separado aqui um protocolo do luto perinatal. A gente não tem nenhum protocolo no Brasil, né? Enfim, e... Nem protocolo com relação à nomenclatura, né? Quando a gente fala de perda gestacional, surgem várias nomenclaturas, né? Que a gente não tem mesmo. É aborto, é óbito fetal, é neonatal, é perinatal, é uma nomenclatura. E isso também prejudica. Pra conseguir entender o que realmente aconteceu, né? Prejudica. Por isso que a gente meio que conceituou aqui, né? Essa aí com menos de 22 semanas, bebê com mais de 500 gramas, né? Porque faz toda a diferença, né? Muitas vezes, inclusive, quando a gente tá em plantão, a gente até torce para que o bebê não chegue a pesar 500 gramas, né? Justamente para não ter que passar por um funeral, né? Por toda aquela burocracia. Porque quando é considerado aborto, pode se enviar para anatomopatológico, e era isso, né? O ideal é que se envie para anatomopatológico para avaliar, né? Agora, se daqui a pouco tu já sabe a causa do porquê que tu teve a perda e tu quer, por exemplo, levar os restos para tua casa, tu tens esse direito, né? É um direito da paciente. Teve um momento num plantão que eu vi uma equipe discutindo e chamando psicóloga, porque olha que imagina, a paciente quer levar para casa. E aí eu intervi, eu falei assim, gente, mas qual o problema? É dela. Se eu tiro uma verruga, eu posso levar pra casa. Perfeito. Eu abortei meu filho, não posso levar? Perfeito. Né? E aí que é a grande dificuldade mesmo dos profissionais mesmo lidarem, né, com essa situação.
Porque é conseguir fazer o seu próprio ritual, né? O ritual às vezes não precisa ser um ritual de funeral, velório, né? É um ritual que é simbólico, né? Conseguir ter esse momento de despedida. E para algumas famílias vai precisar ver, para o cérebro entender, né? O nosso cérebro precisa realmente às vezes olhar, por isso que velório são coisas importantes, para que a gente entenda o que realmente aconteceu, né? Então isso é permitir que a pessoa consiga ter esse momento também, essa despedida. A gente como profissional tem que sempre oferecer e mostrar, né? E é o que falta às vezes. Eu li um relato de uma mãe que disse assim, que não quis ver na hora, porque estava muito abalada e que 3 dias depois ela se arrependeu muito, porque ela não viu o rosto do filho. E aí ela queria ver, e aí já estava enterrado, né? Então é importante a gente, como profissional, bater nessa tecla, olha, vamos só dar uma olhadinha, pega aqui, né? E aí nesse protocolo, vou ler, gente, porque eu acho bem importante. O protocolo de luto perinatal, ele inicia então com a comunicação da má notícia para a família, né? E a abordagem ela é estendida por toda a internação, parto e pós-parto. E é importante que quando esse bebê, né, tu esteja já com esse bebê fora do útero, tu faça uma coleta de memórias do bebê, né? E nessa coleta de memórias tem alguns hospitais que fazem o carimbo da placenta, né? A impressão palmar ou plantar, cortam uma mechinha do cabelo do nenê, né? Sim. A própria pulseira, né? A pulseira, a toquinha, a primeira roupinha, né? Foto, né? Pedir se a pessoa quer ter o registro. Hoje em dia tem projetos, né? Colcha. Sim, de retalhos. Isso. E eles fazem fotos, né? Colcha de retalhos, e eles fazem fotos com os bebês em óbito ali, né? Primeiramente causam impacto, né? É uma coisa nova essa questão das fotos de bebês mortos, né? Mas impacta. Mas é a única lembrança, né? E conseguir ver, né? Porque uma das coisas que as pessoas mais trazem é eu não sei com quem que se parece, né? Eu não sei os traços, eu não sei se lembra quem eu sou, lembro alguém da família. Então, conseguir permitir isso, né? É deixar realmente um registro dessa relação, desse vínculo. E deixar esse bebê com a família, né? Pra essa mãe explorar esse bebê, cheirar esse bebê, né? Enfim, chorar nele, abraçar, beijar, ficar com o pai e com a mãe o tempo que for possível. E é possível ficar muitas horas, não tem a menor necessidade de sair depressa, de sair correndo, levando o bebê, porque o filho é deles. Então eles têm esse direito de ficar com a criança, né? Então é importante dar esse suporte. E também fornecer informações a respeito de funeral, exames pós-morte, informações sobre a legislação, né? Dar esse atestado, essa licença, alta e cuidados pós-alta, incluindo doação ou supressão de leite, né? Porque às vezes essa mulher vai estar vai ter a apojadura depois. Dar o apoio emocional após a alta e também já ter uma consulta puerperal agendada para poder fazer exames investigativos maternos e no bebê, né? E seguir até a próxima gestação. Esse seria o ciclo ideal, né? De acompanhamento de um luto. Enfim, de uma forma ideal, né? E o principal é sempre conseguir ouvir e acolher, né? Como antes tu citou. E perguntar se a pessoa tá entendendo o que tá acontecendo, porque às vezes a gente vem com tanta informação que a pessoa nem entende o que realmente aconteceu, né? Então conseguir também ir perguntando, fazendo esse movimento de acolher, até essa parte dos registros, se faz sentido para ela ou não faz, né? Explicar. Então, para conseguir entender até a questão da apojadura que tu falou, né? Tem muitas mulheres que não sabem que elas vão ter leite, né? E aí vão passar por esse processo. Né? E que se a gente pensar até a questão do parto, né? Quando a gente tá passando pelo processo de parto, a dor, ela tem um sentido, tem um significado. Só que daí tu tem uma dor para um bebê que não tá vivo, ela vai ter um outro significado, né? E a mesma vai coisa... ser uma dor mesmo. Exato. Né? Aí vai ser um sofrimento, aí vai ser uma dor com sofrimento. Uma dor sofrida. Isso. E a questão do leite também dói, né, quando o leite desce. Então, conseguir explicar que isso vai acontecer e aí não tendo um bebê, olha também o sofrimento que vem, né, para cada um desses passos. E aí ver até que ponto essa mulher vai querer doar ou não esse leite, né? Nunca pressionar, olha só, tem que doar, porque teu leite vai ajudar outros bebês. Não, só se ela realmente quiser, né? Senão a gente suprime. Porque pode ser que para ela seja bom tá lá. Vai ter um significado, mas pode ser que não seja. Pode ser que prejudique. Né? E duas coisas também que são importantes assim dentro do protocolo, que também não se tem aqui, né, feito em todos os hospitais. Protocolo que não tem protocolo. Isso, exato.
seria conseguir separar, né, as alas. Sim. E a gente tenta muito aqui, sabe? A gente escuta, né, o choro dos outros quartos, né? Mas a gente percebe muito em hospital grande que vai tudo pro mesmo lugar, né? Então, às vezes, tu tá no mesmo quarto, né, com alguém que teve um bebê vivo, né? E tu tá ouvindo, tu acabou de ter a perda, né? A notícia da perda do teu bebê. A gente tá em Gramado, aqui não se coloca junto, assim, né? Só que às vezes na sala de recuperação, né? A sala de recuperação é conjunta, então de repente pode ter um pós-cesárea ali com o bebê mamando. Um aborto do lado. Né? Então são cuidados. Outra coisa também é o próprio prontuário, de às vezes os profissionais fazer a troca de turno e não ler o prontuário e chegar dando parabéns, né, pelo bebê. Né? Então coisas simples que dá pra fazer e que realmente faz toda a diferença nesse processo depois, né? Sim. Que vai deixar menos traumático. Porque imagina, chega lá um residente, e aí, como é que tá o bebê? A paciente nem tá lá pra parir. Tá lá pra induzir um feto que tá morto. Exatamente. Né? Então, ter essa atenção. Eu botei também aqui que na assistência humanizada, a gente sempre tem que perguntar antes de presumir, né? Sem presumir. Não julgar, né? Porque daqui a pouco pode ser que tenha acontecido um problema no parto. Daqui a pouco essa paciente esperou até 42 semanas. Eu li alguns relatos, justo por isso que eu tô falando. A gente esperou até 42 semanas e aí teve o bebê que acabou falecendo no parto, tá? E aí na hora de conversar, a pediatra vai lá e comenta, mas por que esperou até 42? Mas por que não interrompeu antes? Então não julgar, né? Ela já tá num momento de dor. Tá jogando a culpa, né? Tá jogando a culpa completamente, né? E ninguém tem culpa, né, daquela situação. Ninguém quis que aquilo acontecesse. Nesse relato que eu li, ela disse... Ela me culpou porque eu esperei até as 42, mas eu só tava esperando pelo melhor. Exato. Né? Ninguém tava esperando que o neném morresse, tava esperando que entrasse em trabalho de parto de forma natural. Mas infelizmente, né? A gente não tem garantias nos partos também, né? Não se tem 100% de garantia em como este bebê vai nascer, né? Parto é um risco. Revisar ou renomear a perda, que é mais ou menos essa coisa, né? De ficar com o bebê, de fazer o teu ritual ali, né? Ter um espaço individual e preservado, sem contato com outras mães e bebês. Encorajar que a mãe e a família vejam esse bebê. Encorajar que a mãe explore esse bebê e permita que fique o maior tempo possível. Preparar a família para receber, né? Porque às vezes esse bebê tem malformações. Então já avisar, olha, gente, a cabecinha vai estar né, feia, assim, vai estar desse jeito, perna vai estar assim, né? Se tiver alguma malformação abdominal, explicar. Se a pele já estiver macerada pelo bebê estar morto há muito tempo, vai estar com a pele muito feia, então explicar. Tentar entregar esse bebezinho limpo, né? Mas sem dar banho, justamente pra mãe sentir o cheirinho, porque a memória, ela não é só visual, ela é olfativa, né? E com a roupinha, né? Botar uma roupinha nesse bebê, né? Não entregar o bebê de qualquer jeito. Eu lembro de algumas vezes, assim, ir segurando o choro, carregando aquele bebezinho pra levar pra mãe, né? É muito triste. A gente, como profissional, também sofre com vocês. E providenciar a caixa de memórias, né? Como a gente estava falando, com mechinha de cabelo, toquinha, a primeira roupinha. E fornecer todas essas informações por escrito, né? Porque essas pessoas não vão lembrar. Isso. Elas estão vivendo um momento muito conturbado. Se tu sair despejando um monte de informação... não vai lembrar, né? No outro dia não vai nem lembrar o que tem que fazer no cartório, o que tem que fazer. Então, passar por escrito, né? É importante também isso. E sempre ter alguém, né, que seja mais organizado, às vezes emocionalmente, para conseguir estar junto, para receber também essas informações, né? Principalmente dessa parte burocrática, né? Porque talvez os pais ali não vão realmente conseguir entender o que é realmente para fazer nesse passo a passo. E nesse momento se cobra muito do pai, né? Então, em mais um momento, a dor do pai, ela é silenciada. Porque é o pai que tem que resolver tudo. A mãe já tá lidando com a questão fisiológica dela, de recuperação. Então, o pai que se vire. E nem sempre ele vai conseguir, né? Daqui a pouco o pai vai ficar mais abalado ainda. Então, ter alguém da família pra ajudar, pra dar um suporte nisso, né? Eu separei aqui porque, assim, tem um protocolo de 6 R's do luto, que é reconhecer a perda, reagir à separação, revisar ou renomear a perda, renunciar ao cargo, que é aquilo que a gente falou, a gente deixa de ser mãe, né? E isso dói. Reajustar-se à nova situação, sem esquecer a vivência anterior, né? E reinvestir em uma nova relação. Isso não quer dizer que a gente vai esquecer, né? Isso. Tem que ficar bem claro, não é porque tu tá
levando a tua vida adiante, que tu esqueceu do teu filho, né? Tu tem Porque direito e dever de continuar vivendo, né? Isso, é impossível, na verdade, esquecer, né? A gente não tem como passar uma borracha, a gente tá falando de um filho, e isso sempre é importante de citar, né? Um filho, um bebê, é algo que foi muito desejado. É uma relação, realmente, um vínculo muito intenso de amor. Então, sempre entender que por mais que venha, por exemplo, depois uma outra gestação, sempre vai ter tido, né, aquela primeira, né, essa primeira vivência, de conseguir também se enxergar, por mais que a identidade, né, de mãe se transforme, de pai, mas conseguir também se olhando dessa forma, né, porque depois dessa... A gente já tem, até quando a gente fala de gestação, a gente tem uma pessoa de antes e uma pessoa depois da gestação, né? A identidade muda completamente. Muda. Então, conseguir também olhar isso, que já não vai mais ser a mesma pessoa, né? Conseguir vendo que todo esse processo foi se transformando e que tá tudo bem, né? Conseguir acolher essa nova identidade, essa nova pessoa. É um processo de reorganização o tempo todo, por isso que o luto também é tão cansativo. Ele demanda muito emocionalmente, porque é um vai e vem o tempo todo, é uma reorganização. Tu vai pro fundo do poço e tem que levantar. Isso, né? E aí descobrir quem é essa nova pessoa, as novas relações, porque tudo vai se transformar, né? Até os objetivos, para ver se faz sentido ou não faz uma nova gestação, né? Porque a gente tem o automático, às vezes, de pensar que a pessoa vai querer, né, gerar de novo, e talvez não, né? Então, a gente conseguir também ter esse se ela olhar. pode, né? Daqui a pouco ela perdeu. Ela teve uma pré-eclâmpsia gravíssima, super precoce, então não tem nem indicação, né, de engravidar às vezes de novo. Enfim, é complexo, né? Uma observação também que é importante, é que a gente não falar para elas assim, pensa nos outros filhos que tem em casa, né? Isso é botar mais peso ainda em cima da mãe, né? Completamente. E é importante também que esse é um momento em que tu pode abordar com os irmãos sobre a universalidade da morte, né? E os processos que são irreversíveis na vida, né? Então, tudo vem com uma forma de aprendizado, né? As crianças participarem, né, desses rituais, então construírem juntos rituais, né? Porque daí a gente também tem um outro luto que não é reconhecido, que é desses irmãos. Né? Que a gente não olha para os irmãos normalmente. Na verdade, quando eu tava estudando sobre, a gente tem que pensar que o luto perinatal, ele envolve 22% da população. É muita coisa. Porque mais ou menos a estatística é de 8 óbitos em 1000, 10 em 1000 fetais, né? Quando é feto, 10 óbitos. E aí a gente tem que pensar que tem o pai e a mãe, mas tem os irmãos, mas tem os avós, mas tem os tios. Então é todo mundo que sofre. Todo mundo. É um luto de toda a família, né? Isso. Exato, por causa de todas essas expectativas, né? Realmente todos esses projetos que envolve todo, né? Que envolve toda essa família. E que normalmente a gente tem o olhar voltado só para a mãe, porque, enfim, é quem está vivendo o processo de uma forma também mais intensa, né? Mas é importante a gente conseguir ter esse olhar também amplo, né? Como quem está do lado de cá como profissional de saúde, né? Conseguir olhar, né? Ou quem é rede de apoio, conseguir olhar também para quem está mais organizado, conseguir olhar, né, para essas outras crianças, ou para o pai, né, ou para outro familiar. E eu queria só comentar um pouquinho sobre o luto antecipatório, né? O luto antecipatório é quando ainda não morreu, mas tu recebeu, ainda não morreu e tem uma malformação incompatível com a vida, ou tu ainda não eliminou, mas tu sabe que tá em óbito, né? Só que ainda não saiu. Tu descobriu no ultrassom, né, que não tem mais batimentos. Então, esse é um luto que acontece antes mesmo de tu ver, né? E esse luto também tem que ser acolhido, né? Sim. E, na verdade, o luto antecipatório, ele vai ter as mesmas reações, né, do luto quando acontece a morte, né? Então, no luto antecipatório já começa todas essas vivências, todas essas reações, todo esse processo do luto. E ele acaba que ele tem um fator muito protetivo, assim, porque se tu se permite sentir já essa dor nesse processo, né, de receber a notícia, né, de que algo vai acontecer, tu já consegue evitar um agravamento depois, no sentido de evitar que tenha um luto complicado, um luto que não vai ser tão adaptativo. Então ele também te dá essa possibilidade, né, de conseguir ir vivendo ele naquele momento para conseguir ir vivendo o processo depois. Porque o que acontece, às vezes a pessoa recebe a notícia e finge que aquilo não está acontecendo, né, guarda aquilo para viver o processo como se estivesse tudo certo, e aí depois vem dobrado também, porque o luto sempre, a cobrança vem, né, então vem dobrado depois e o processo vem mais doloroso. Então ele é um fator protetivo. E lembrar a nós profissionais que o luto ele pode ser muito pior quando a paciente passa, por exemplo, por um parto traumático, né? Sim.
recheado de violências, né? E a violência pode ser simplesmente o fato de comentários, É uma forma de violência. né? Ou de procedimentos não consentidos também, né? Ou de simplesmente ter uma violência obstétrica velada, né? Então, esse luto, além de ter o luto, tu vai ter o luto mais uma violência. Então, cuidar para não cometer, né? Nenhum... Não agravar, não piorar, né? A gente, como profissional, não pode piorar mais ainda esse momento, né? Tentar fazer com que esse momento seja o menos pior possível, né? Para aquela família. E que faz toda a diferença, né? As famílias, elas lembram muito desse momento, dessas falas, né? Na comunicação, por exemplo, das más notícias, né? Como tu trouxe, é uma das frases que elas mais lembram depois, né? Durante o luto. Então, de como foi dada essa notícia, se foi a pessoa tocou nela, se conseguiu ser acolhedor, né? Ou se não, né? Se já veio de um jeito vomitado. Então, isso tudo vai ficar ali. Então, tu vai ficar remoendo aquela informação e vai agravar realmente essa situação de trauma, né? Tem relatos muito tristes mesmo de profissionais que até por não conseguir ele mesmo lidar, assim, né, com a situação, acaba que traz de um jeito ruim, né? Então, de, por exemplo, comunicar fazendo ultrassom dizendo, aqui é a mãozinha, aqui é o braço e aqui seria o coração. Né? E a mulher recebeu a notícia assim, que seria, né? Como assim, né? Não tem coração, não tem... Então, tudo vem de uma forma muito, muito violenta mesmo, né? Eu me lembro de uma recentemente que eu botei a ultra, ela veio na segunda consulta, eu faço uma consulta, depois eu peço em 2 semanas para confirmar a viabilidade, né? Porque a gente sabe que 20% das mulheres abortam no primeiro trimestre. Então, é uma estatística muito grande, né? Uma ou 2 em cada 5 amigas já tiveram um aborto, é muito... né? Então, essa dor, ela tem que ser acolhida, porque ela é muito vivenciada por muitas pessoas. E que não é falada, né? Então, realmente dá essa ideia de que não acontece, daí é uma surpresa quando tu vai conhecendo outras pessoas, né? E eu lembro que eu tava fazendo a ultra e eu vi que não tava bem. E eu, como profissional, levo um tempo ali também. Só que eu falo muito. E eu lembro que a paciente me olhou, ela falou, doutora, por que tu tá quieta? Por favor, me diz que tá tudo bem. Aquilo acabou comigo, assim, e aí eu não vou poder te dizer que tá tudo bem, né? E aí começa, né? Olha, felizmente, né? Até esse silêncio, às vezes, no início já vai antecipando a notícia ruim, né? É muito triste. Quando a gente diagnostica uma paciente que tu já tem vínculo ali, né? Normalmente os diagnósticos de aborto são feitos nas clínicas de ultrassom, né? E quando a gente tem o ultrassom no consultório, então a gente consegue fazer esse diagnóstico ali. E claro, para a paciente é melhor porque ela já vai ter aquele vínculo com aquele profissional, né? Ela vai receber a notícia de uma forma menos traumática, pelo menos com alguém que ela já tem uma relação melhor, né? Mas enfim, acho que a gente falou bastante sobre o luto, né, Bárbara? E aí o Jean depois vai deixar o link da cartilha, porque a cartilha, além dela explicar tudo isso que a gente falou, no final ela dá algumas dicas, né, pra paciente, como a paciente voltar a viver, né, Bárbara? Começar tentando fazer algumas atividades, né? A ideia é conseguir se acolher, né, durante todo o processo, é isso que vai ajudar, né? Então, conseguir entender quando tá tudo bem, quando não tá, porque às vezes as pessoas também se culpam por estarem bem, né, nos dias em que tá tudo bem. Então, conseguir também acolher e ir se respeitando. Se tem um dia que tem vontade de ir no cemitério, por exemplo, em casa de bebê que tá enterrado, de conseguir se permitir isso, né, quer ouvir uma música, quer ver a foto. Então, ir permitindo isso e também entender ali na cartilha traz algumas questões de quando não tá legal, né? Então, quando é uma situação de mais risco, quando realmente procurar ajuda e também tem alguns contatos, né, enfim, de locais que fazem esses acolhimentos. Né? Tem grupos, né, online, gratuitos, tem os CAPs, né, no SUS, que podem acolher também, enfim. A gente sempre sugere também que as pacientes participem de grupos de apoio, né? Porque várias mulheres falando sobre, né? Isso é pertencimento, né? Isso é tu conseguir pertencer, entender que tá tudo bem naquela vivência. E que, enfim, né? Tem várias ali passando pela mesma situação, tu não é a única com esse sofrimento, né? Enfim, e ver que
que outras conseguem, né, lidar bem com isso, né? Então, e ver outras lidando bem alivia um pouco a culpa de, às vezes, se sentir bem, né? Exato. É isso, então, gente. A gente tá aqui para tentar melhorar ou deixar menos pior possível esse processo de luto, né? É muito triste, tanto para vocês quanto pra gente como equipe. Por isso que a gente tá juntos nessa e gravamos hoje esse vídeo para tentar ajudar tanto profissionais, familiares, quanto os pacientes nesse momento tão triste. Obrigada, meu amor. Obrigada eu. Um prazer te receber aqui. Um prazer é meu. Um beijo e até o próximo vídeo.